Hey, 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 família! 24 de dezembro de 2022, interior de São Paulo. Meu nome é João e vamos para mais um vídeo aqui para vocês. Lula na vanguarda do atraso, revista Oeste, ok? Rapidinho aqui para a gente bater um bate-pronto, que essa informação é muito longa, então vamos lá para cima rapidinho, sem muita opinião minha. Vou ler mais a notícia para vocês, estar à parte, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para ficarem mais conscientes do que está acontecendo com o nosso Brasil. Vamos lá, notícia? Notícia é da revista Oeste, baseada nesta revista aqui que saiu a edição 144, que foi ao ar esta semana. Vou ler para vocês aqui. Lula na vanguarda do atraso. O chefe do PT nem esperou o dia da posse para confirmar a opção pelo passado. Augusto Nunes, Branca Nunes, dia 23 de dezembro de 2022, às 11 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Vamos às notícias. O texto é bem longo, vou ler rapidinho para vocês aqui para não tomar muito tempo de vocês. Bora lá. É a primeira vez que um presidente da República começa a governar antes da posse. Vangloriou-se Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, ao receber o relatório final do Gabinete de Transição. O monumento ao besteirol erguido por quase 1.000 devotos da seita que tem como único Deus um delinquente descondenado pelo Supremo Tribunal Federal. Incumbida de recém-cear os mais graves problemas do país e sugerir soluções para todos, a legião de gênios da raça concluiu que Lula, modelo 2023, terá de reprisar o milagre que operou há 20 anos. Mesmo emparedado pelo desastroso legado do sucessor, o enviado da divina providência saberá salvar a pátria em perigo. Tal façanha vai garantir-lhe uma nota 10 com louvor no juízo final, além da admiração que merece o único estadista do mundo que não aprendeu a escrever nem leu sequer uma orelha de livro por achar que isso é pior que exercício em esteira. A senha para a conversa fiada foi recitada por Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito. Nascido e criado no ninho do PSDB, essa intrigante espécie de tucano demorou meio século para ver a luz. Era carola juramentado desde os 20 e poucos anos, quando, perto dos 70, virou socialista. Conseguiu tornar-se reserva do maior inimigo e gostou tanto do parceiro que o acompanhou de cócoras no caminho de volta à cena do crime. Entre um vira-Lula berrado no palanque e um Lula é um gênio sussurrando no almoço da família, Alckmin reza até em latim para que não haja inversões de posição na fila baseada em critérios biológicos. Era alguns anos mais novo que Mário Covas, quando a morte do titular transformou o insosso vice em governador de São Paulo. É sete anos menos idoso que Lula. Enquanto espera, aprende a letra de hinos esquerdistas e bajula o dono do cargo que cobiça. No palavrório que precedeu o sermão do chefe, Alckmin jurou que Lula vai lidar com uma herança perversa. Nós já falamos sobre isso aqui no canal, né? Ainda mais assustadora que a outra. Sabe qual é a outra? Aquela de 2002, do Fernando Henrique Cardoso. Menos de um ano em péssima companhia bastou-lhe para aprender a mentir sem ficar ruborizado e sem temer estágios no purgatório. Ele sabe que a herança maldita atribuída a Fernando Henrique Cardoso nunca existiu, que é o primeiro ponto aí. Em janeiro de 2003, caiu no colo de Lula um país com a inflação sob controle, modernizado pelo início da privatização de mamutes estatais e vigiado pela lei de responsabilidade fiscal. Alckmin também sabe que o Brasil, deste fim de dezembro, é infinitamente melhor que a terra em decomposição e assolada pelo desgoverno de Dilma Rousseff. Ê, Dilminha! Mas foi com voz de quem acabou de comungar que acionou o sinal verde para que Lula responsabilizasse Jair Bolsonaro por todos os males da nação, passados, presentes e futuros. Abre aspas.
O resultado é uma fotografia contundente da situação dos órgãos e entidades que compõem a administração pública federal. Falseia o documento fabricado por doutores em arrogância. Ela mostra a herança socialmente perversa e politicamente antidemocrática deixada pelo governo Bolsonaro, principalmente para os mais pobres. A desconstrução institucional, o desmonte do Estado e a desorganização das políticas públicas são fenômenos profundos e generalizados com impactos em áreas essenciais para a vida das pessoas e os rumos do país. Fecha aspas. Fica combinado, portanto, que Lula tomou posse mais cedo para trazer de volta a vida e esbanjando saúde. Um Brasil sepultado em cova rasa. Não para aprovar ainda neste ano, com aval dos presidentes da Câmara, do Senado e do TSE, a PEC da gastança. Ô, boa PEC, hein? Meu Deus. O estupro do teto de gastos, a chicana que infligiu acabar com o orçamento secreto, que segue em vigor, continua lá, orçamento secretaço, e o loteamento do ministério, fora o resto. Eleito pela coligação que juntou o PT, os demais partidos esquerdistas, democratas de galinheiro, superjuiz do STF, iluminados do TSE, o criminoso sem remédio age com tranquilidade, dos condenados a perpétua impunidade. Cadeia é coisa para os outros. Para mim e para você, mero cidadão comum. E 500 dias de gaiola não melhoram ninguém. Atesta o comportamento de um Lula mais Lula do que nunca. É ele quem tudo decide, da nomeação de ministros ao tratamento reservado e convertidos e aliados de ocasião. Como os Bourbon, não esquece nada e nada aprende. Continuam sangrando na memória feridas abertas para constatações feitas por quem vê as coisas como as coisas são. Na mesma quinta-feira, em que Alckmin voltou a louvá-lo, por exemplo, Lula castigou o vice com rebaixamento a ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Teria sido um acúmulo de funções se o vice tivesse alguma função além de torcer acampado no Palácio Jaburu para que o pior aconteça ao outro. Aqui a gente tem uma boa comparação dos ministérios, né? Do ladinho esquerdo, tinha que ter inverso isso, né, gente? O lado esquerdo são os ministérios do Bolsonaro de 2018 a 2022, tá bom? Foram 23 ministérios. Agora, do outro lado da sua tela, nós temos os ministérios do Lula. E são 37 até agora. Mas assim, são poucos, né? São 14 a mais só. De buenas, né? Assim, relaxa que é muito pouco. Lógico que estou sendo irônico, né? Vamos deixar isso claro aqui para vocês. Se ocupasse o mesmo cargo na Argentina ou nos Estados Unidos, países em que o vice-presidente comanda o Senado, Alckmin estaria agora mais poderoso. Aqui o número 2 é indemissível, mas qualquer ministro pode ser despejado do gabinete pelo chefe de governo. É o que ocorrerá caso Alckmin infrinja o manual do companheiro. O espetáculo da sabugice não cancela as acusações do aliado recentíssimo ao comandante do maior esquema corrupto da história. Se tivesse aprendido a assimilar tais agravos, Lula seria mais gentil com Simone Tebet e Marina Silva, que fizeram um L no segundo turno, mas a gente sabe onde estão essas mulheres, né? Simone sonhou com um ministério que cuida do Bolsa Família, até saber que aquilo não está disponível para você não, Simone. É muito caro esse ministério para você. Marina ainda caprichava na pose de ministra do Meio Ambiente, até que alguém fez a advertência. Tanta demora no convite é mau sinal. As duas, enfim, se deram conta de que é pecado capital admitir que Lula mereceu a temporada na gaiola. O relatório da turma de transição avisa que o PT segue algemado às fórmulas grisalhas e insiste em percorrer caminhos que apressam a chegada ao penhasco. Eu já consigo ver de longe a Argentina, a Venezuela ainda não, mas é tudo questão de tempo.
5 páginas do documento tentam justificar o estupro do teto de gastos. Outras 6 são consumidas no esforço para demonstrar que tudo vai melhorar se os 23 ministérios virarem 37. Um latifúndio de 46 páginas detalha a herança perversa deste atual governo, debitada na conta de Bolsonaro. Em seguida, aparece uma amostra do que os participantes do levantamento batizaram de revogaço. Tudo aquilo que o Bolsonaro fez, caneta neles. Os redatores incluem entre os condenados à morte 8 decretos e uma portaria interministerial que incentivam a multiplicação descontrolada das armas no Brasil, sem fiscalização rigorosa e adequada. Você não pode defender a sua família, hein, muchacho? Também é recomendada a revisão da lista de empresas que se encontram em etapas preparatórias, ainda não concluídas de processo de desestatização, como os Correios e a Empresa Brasileira de Comunicação, EBC. Não vai ficar tudo na mão do governo. Não vamos passar para os capitalistas malvadões, não. É incompreensível que a promoção de Aloysio Mercadante, a presidente do banco, tenha citado fregueses castigados por 4 anos de abstinência. Um redator conciso resumiria em uma frase o palavroso conteúdo do relatório. O programa do governo Lula é revogar as medidas aprovadas por Jair Bolsonaro, ressuscitar as que foram sepultadas e dizer ou fazer o contrário do que ele disse ou fez. Os preparativos para a ofensiva do atraso vêm revelando os alvos preferenciais. A vanguarda do primitivismo quer o fim da autonomia do Banco Central, a interrupção das privatizações, a ressurreição do imposto sindical para mamatinha, tetinha gostosinha, a engorda do funcionalismo público, cargo para aqueles que estão há 6 anos sem mamatinhas, com preenchimento das 25 mil vagas que a revolução digital tornou desnecessárias. O desarmamento da população atormentada pela ampliação do arsenal da bandidagem, a redução dos juros e outras velharias há tempos banidas por governantes modernos, como Paulo Guedes, que colocaram o nosso querido Brasil à frente dos United States of America, na inflação e no crescimento. E não é ele, hein? Ó, sobrenatural. O revogaço se amplia a cada indicação para o ministério. Nomeado ministro da Justiça, o senador Flávio Dino mostrou que, embora se tenha afiliado ao PSB, o coração permanece do Partido Comunista do Brasil. Pedir SOS, abre aspas, vamos abrir aspas aqui, ó. Pedir SOS Forças Armadas é crime, fecha aspas. Rosnou indignado com os incontáveis brasileiros que continuam a manifestar-se diante das instalações militares antidemocráticas dessa turma. Dino nem sabe direito o tamanho da fatia que o orçamento lhe reserva, mas já comunicou que vai contemplar com mais dinheiro estados governados por gente disposta a desarmar a população e instalar câmeras nos uniformes da PM. Se você não tá afim disso, menos din-din para você, ó meu caro. Ó que bela foto, né? Esse é o Flávio Dino, o bonezinho. É igualzinho o boné do diretor da PRF. É igualzinho, ó. Só faltou o charuto, né? Incansável caçador de cargos públicos, Márcio França foi premiado com o Ministério de Portos e Aeroportos. Talvez por ter sido prefeito de São Vicente, ali pertinho. O candidato do PSB, derrotado na disputa da vaga de senador por São Paulo, reivindicou como brinde o controle do Porto Santos. Eles perdem, mas ganham. É essa a ideia, né? Se eles perderem, eles ganham. Essa é a ideia, né? PSB é o Partido Socialista Brasileiro. É socialismo barra comunista. Durante o governo Bolsonaro, o velho Porto deixou de ser um ancoradouro de corruptos e narcotraficantes para transformar-se num exemplo de sucesso administrativo e político. Já a caminho da concessão, corre agora o risco de cair nas mãos de França. E irá cair. Já foi decretado que o Porto de Santos já não será mais
Vendido! Continuará poder do Estado. Dirigentes do PT e das siglas que orbitam ao redor do partido mais poderoso acham que em time que está ganhando é que se deve mexer. Óbvio, né? Porque se o país está indo para frente, alguma coisa está de errado. Tem que voltar ao que era. Outros indicados nem precisam de entrevistas para que se preveja o que vem por aí. Todo brasileiro com mais de 10 neurônios sabe que esses farão o que fizeram no verão passado. E a gente sabe o que eles fizeram no verão passado. E também na primavera, no outono e no inverno. Eles gostam das 4 estações. O chanceler Mauro Vieira, de volta ao Ministério das Relações Exteriores, que chefiou o governo Dilma Rousseff, retomará a política externa da canalice aperfeiçoada por Celso Amorim. Enquanto essa obscenidade vigorou, o Brasil invariavelmente escolheu o lado errado. Ditadores assassinos, populistas gatunos, escroques repulsivos. Tudo o que há de pior na escória internacional foram favorecidos pela polidez da cúpula do Itamaraty, infelizmente, e pela prodigalidade criminosa dos figurões do BNDES. É compreensível que a promoção de Aloísio Mercadante, a presidente do banco, tenha excitado fregueses castigados por 4 anos de abstinência. Eles querem dinheiro e poder. O argentino Alberto Fernandes já informou que conta com a generosidade do BNDES para a retomada de obras financiadas com o dinheirinho brasileiro, gente. O seu, o meu, o nosso dinheirinho para fora do nosso querido Brasil varonil. A juros de pai para filho. Bem camarada. E a hondurenha Xiomara Castro avisou que pegará dinheiro emprestado no dia da posse de Lula. O dia que ele ganhar a faixinha, já vem, ó. Quero din-din, Lulinha. Para acomodar a Luiz do Mercadante no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Lula tenta alterar a lei das estatais. Já conseguiu também, né? A ideia é, entre outros equívocos, reduzir de 3 anos para 30 dias a quarentena de quem atuou em campanha eleitoral para assumir cargo de administrador ou conselheiro de empresa pública ou sociedade econômica mista. Resumindo, quem participou da campanha pode acessar. Esse é o PT, né, queridos? Criada depois dos escândalos descobertos na Operação Lava Jato, a lei das estatais tinha como objetivo interromper o loteamento político dessas empresas. Por isso, de 30 dias para mais de 3 anos, né? Mas, nosso querido Congresso fez a... Ó, merda de fazer essa mudança, né? Assim, além da quarentena, foram estipulados requisitos mínimos de experiência e de competência para o preenchimento desses cargos. Sem a lei, o PT está com acesso livre aos cofres dessas empresas e a centenas de cargos públicos. Uma reportagem do Estadão, 16 de dezembro deste ano, mostrou que o afrouxamento dessa lei criaria uma brecha para 500. Vou ler para você assim, ó. 587 indicações com salários que vão de 214 mil anuais. Companhia Docos do Rio Grande do Norte a 3 milhões anuais como a Petrobras. Lula também dará pela primeira vez a empresas públicas altamente lucrativas. No ano passado, por exemplo, o resultado líquido dessas companhias fechou próximo de 190 bilhões, 40 vezes mais que os 5 bilhões de 2016 e cerca de 230 bilhões a mais que o prejuízo de 30 bilhões registrados em 2015. Outro exemplo de sucesso que corre o risco de ser revogado por Lula é o novo marco legal do saneamento, aprovado em julho de 2020, já no segundo ano de Bolsonaro aí. Na época, 35 milhões de brasileiros não tinham acesso à água. Dá para acreditar? E olha que nós tivemos um belo governo aí de Lula de 2003 a 2016, né? Na época, 35 milhões de brasileiros não tinham acesso à água potável e 46% da população não dispunha dos serviços de coleta de esgoto, sendo que 2/3 de seres humanos no país não sabiam o que era ter esgoto tratado em casa. Esse é o saneamento, dados coletados até Brasil. Aí a gente vê aqui a população, 2.512.000, falando aqui de BH. Parcela da população sem coleta, 6,1%. Esgoto tratado, 78,1%. Sem acesso à água, 5%.
Vamos ver aqui, ó, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, população 6.718.000 pessoas. Parcela da população sem coleta, 13%. Esgoto, 65%. Sem acesso à água, 1,6%. Vamos ver o São Paulo aqui agora. População de 12.252.023. Eu ia falar São Paulinos, né? Paulistanos é melhor. Parcela da população sem coleta, 3,7%. Esgoto tratado, 68,6%. Sem acesso à água, menos aí de 1%, né? Então, o que a gente percebe nessa brincadeira, dando continuidade aqui, é que o retrocesso vem forte. Né? O atraso vai voltar para o Brasil porque eles querem o povo dependente do governo, eles querem dependente do Estado. Então, eles vão quebrar o Brasil e vão falar que foi culpa do Bolsonaro. E aí eles contam com a ajuda de artistas e a grande mídia. Povo, acorda! Eles têm a mídia do lado deles. Então, se você está consumindo esses jornais tradicionais que você acreditava, você está sendo enganado e manipulado. Acorda, bebê! Acorda, por favor, meu Deus santo! Continuando aqui. O principal objetivo do novo marco é promover a universalização dos serviços, garantindo que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto até dezembro de 2033. Isso é um direito que nós temos porque nós pagamos os nossos impostos. Mas, pelas regras sugeridas, não apenas as empresas públicas, mas também as privadas podem participar dos processos licitórios para oferecer seus serviços a estados e municípios. Um dos leilões de maior sucesso foi realizado em Alagoas, então governado por Renan Filho, primogênito dele, Renan Calheiros. Eleito senador, Renan Filho vai compor a base aliada de Lula. Então, meus caros, para você que mora em Alagoas, você está, ó, já era. Só o leilão de Alagoas rendeu ao governo 1,6 bilhão. A expectativa de investimento total é de mais de 2,9 bilhões de reais ao longo dos 35 anos de contrato para levar água potável e tratamento de esgoto a regiões do semiárido alagoano. Sendo que no governo do nosso ilustríssimo presidente, futuro presidente, eles não estavam preocupados com essa turma aí, né? Mas, receba! Evolução do número de municípios e contratos firmados com a iniciativa privada no saneamento de 94 a 2020. Contratos, ó, pra você ver a grande diferença aqui, né? Ó a diferencinha aqui, ó, os contratinhos, ó, em 2018, para onde foi? Ó o up. Olha o upgrade que deu isso aqui, ó. É assustador, né, o que esse governo tá fazendo, o que esse governo fez e o que, a partir de 2023, o Brasil vai voltar a ser. O êxito no leilão de hoje, que levantou 4,5 bilhões, somando investimentos e outorga, é o resultado de uma agenda que vai transformar Alagoas em uma terra melhor. Primeiramente, para quem vive lá e para quem nos visita, afirmou na época Renan Filho. O valor acrescentado no leilão é muito significativo se considerarmos especialmente o PIB anual entre 55 bi e 60 bi. Procurado pela reportagem para comentar o retrocesso, sua assessoria de imprensa não respondeu às mensagens. Com todas essas decisões e ameaças, o Brasil avança em alta velocidade, carreta furacão das carretas, rumo ao atraso. O governo Lula acredita que é possível ganhar uma guerra com sucessivas retiradas. Esse foi o artigo da nossa querida Revista Oeste, do Augusto Nunes com a Branca Nunes. Lula na vanguarda do atraso. É isso, gente. É simples a manobra desses caras. O que eles querem? Eles querem que você passe necessidades, dizendo que o governo passado não fez nada por você. Ele não se preocupou com você. Era um governo malvadão. Só privilegiava os ricos. Somente eles. Os ricos e os bancários. Só que, se a gente for pegar de 2003 a 2016, se a gente for olhar ali, os bancos ganharam muito dinheiro com as manobras do nosso querido Lula e Dilma. Muito dinheiro. E quem foi menos favorecido nessa época foi a população pobre. E a partir de 2023 nós teremos o mesmo cenário. O mesmo. Então, eu aconselho você a abrir os seus lindos olhos e uma sugestão, tá bom?
acompanhe o que tá rolando, tá bom? Acompanhe. Eu espero de verdade que você não fique refém desses caras, que você não fique refém dessa mídia comprada que de longe quer informar o que realmente está acontecendo no país. Eles querem dinheiro e poder, não muito diferente do que os nossos parlamentares, do que os nossos senadores lá. Simples assim. Então, o conselho que eu posso dar para vocês é: não fique refém dessa mídia. Consuma as informações, veja mais notícias que eu não consigo trazer para vocês aqui. Para mim trazer todas as informações que forem precisas, eu precisaria fazer uns 20 vídeos por dia. E eu não consigo. Tem muito mais informações valiosas que eu poderia trazer para vocês, mas não consigo por falta de tempo. Então, utilize esses 3 principais canais aqui das revistas, que é a Oeste, a Gazeta do Povo, o Jornal da Cidade Online, a Terra Brasil Notícias e aí também a Jovem Pan News, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Fechou, meus caros? Feliz Natal para vocês. Vamos torcer para que realmente o pior não aconteça com cada um de nós.